Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, sempre no discurso de adeus ou de despedida de Jesus em João, no quarto evangelista. Porque os outros evangelhos propriamente não têm esse discurso de adeus. Bem, eu não quero me delongar, vamos logo ao texto. Ricardo, então nós vamos hoje a partir do versículo 25. 25, isso. Eu só vou ler o versículo 24, passando E que capítulo? rapidamente. Fale o capítulo. Do capítulo 15 de João. Aham. Eu vou ler a partir do versículo 24 para que tenha sentido. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não seriam culpados de pecado. Mas eles viram e nos odeiam, a mim e a meu Pai. Bom, Jesus deu mostras de que era uma pessoa equilibrada, de que falava coisas com lógica, deu mostras de que fazia sinais extraordinários, não podendo certa vez negar exorcismos, e exorcismos com sucesso apelaram para Beelzebu, por Beelzebu que ele faz estas coisas. Claro, isto aqui é um pecado contra o Espírito Santo, contra a evidência, não é? É a isso que o evangelista está evidentemente se referindo. O texto deve ser lido no contexto imediato, e o contexto imediato é do final do século I. Não é? Seguindo. Mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. Bem, pela primeira vez aqui neste capítulo se fala do Paráclito, o Espírito, para João Paráclito, que significa duas coisas: consolador, em primeiro lugar, e em segundo lugar, defensor. Na época das perseguições, ele foi mais experimentado como defensor. Na época de paz e tranquilidade, como consolador. Terminou o capítulo? Ainda não. Não, falta Falta ainda muito? um pouco, falta 27. Quantos Último versículos versículo. faltam? O último. O último. Ah, E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. E aqui nós encerramos o capítulo. bem, agora vem o capítulo 16º, é isso? Isto. 16º, que é o último capítulo propriamente do diálogo, porque o capítulo 17º é todo ele consagrado ao que se chama oração sacerdotal de Jesus. Jesus que se dirige ao Pai em oração. Vamos lá. Este capítulo aqui é interessante. Capítulo 16 de João. Digo-vos isto para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar ato de culto a Deus. Bom, expulsar-vos-ão das sinagogas. Se nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós vemos que os cristãos todos frequentavam não só sinagogas, mas até o templo de Jerusalém, sem nenhum problema. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona, e lá curaram até mesmo um paralítico de nascença. Isso. Como explicar essa aparente contradição? Mais uma vez, o texto deve ser lido aqui com os olhos nos anos 90. É a técnica evangelista que retroage os anos 90 aos anos 20. À época histórica de Jesus, nenhum discípulo seu foi expulso. Expulso significa excomungado. Foi excomungado da sinagoga. Nenhum. Não quero dizer que não tenha havido escaramuças, não é? Choques entre Jesus e chefes de sinagoga, entre Jesus e alguns fariseus, mas nunca houve, assim, uma excomunhão. O texto revela bem a situação da virada do século, quando este evangelho aqui
foi escrito. Só que isto aqui se retroage e é colocado na boca de Jesus. E virá um tempo em que aquele que vos matar, ou aqueles que vos matarem, julgarão prestar culto a Deus. A quem se está referindo? Os judeus mataram cristãos? É a grande pergunta que se faz. Bom, os Atos nos dizem que houve uma grande perseguição à época de Estevão, antes ainda da conversão de Paulo. E Estevão foi lapidado, apedrejado. Os Atos falam da decapitação de Tiago, irmão de João, por volta de 42, durante o reinado curto de Agripa I. Os Atos não falam, mas Flávio Joséfo fala que por volta de 62 da nossa era, Tiago, o irmão de Jesus, assim chamado irmão do Senhor, foi justiçado por um sumo sacerdote durante um período de vacância de governadores romanos. Os judeus perseguiram cruelmente cristãos? Bem, eu citei aqui 3 pessoas que conheceram a morte por causa da fé cristã e nas mãos de judeus. O próprio capítulo 12 dos Atos fala também que Agripa, querendo agradar a multidão, prendeu a Pedro. Agora, até onde teria ido esta perseguição? Eu não acredito que tenha sido uma perseguição muitíssimo feroz. Eu não acredito que tenha sido uma perseguição como, por exemplo, aquelas que moveram o Império Romano contra a Igreja, da parte de judeus. Agora, se nós lermos padres apostólicos, como por exemplo São Justino, que escreveu na primeira metade do século II, afirma ele numa das suas apologias e no diálogo com Trifão, que os judeus eram zelosíssimos em apanhar cristãos. Entendendo bem o que São Justino queria dizer, nós chegamos à seguinte conclusão. O judaísmo era, desde antes de Cristo, uma religião lícita no Império Romano. Ou seja, todos no Império eram obrigados a cultuar os deuses clássicos greco-romanos e, em não poucas ocasiões, o culto do imperador também. Mas os judeus estavam isentos, tanto do culto aos deuses quanto ao culto do imperador. Estavam isentos. Enquanto o cristianismo era uma forma de judaísmo, enquanto o cristianismo não adquiriu vida própria e não se separou definitivamente do judaísmo, ele, de certa maneira, gozava do privilégio dos judeus, da religião lícita. Mas o que faziam os judeus? De acordo com São Justino, iam às autoridades e acusavam: tais e tais e tais pessoas não são mais dos nossos. Foram expulsas da sinagoga, foram excomungadas e não podem mais adorar junto conosco. Desta feita, os cristãos ficavam numa situação delicada, porque ficavam desabrigados, não tinham mais o abrigo da religião lícita dos judeus. Nesse sentido, parece que houve perseguição de judeus a cristãos. No martírio de Policarpo, nas atas, que são autênticas do martírio de Policarpo, lá se diz, lá se escreve que os judeus também eram muito zelosos em armar a fogueira para queimar o santo. Agora, se isto aconteceu, se nós não negamos e a história não pode ser reescrita, por outro lado,
é verdade também que a Igreja Católica, ao longo de 20 séculos, lhes deu uma lição péssima, não é? Porque o que houve entre nós de antissemitismo nos séculos passados foi forte, né? Até um concílio antissemita, o quarto de Latrão, existiu na igreja. A igreja realmente deu um troco pesado. E isto é pior para nós. Por quê? Porque nós temos um mandamento de amar o inimigo, que eles não têm. Parece que tem até um teor de vingança, né? Infelizmente, houve esse antissemitismo cristão que serpenteou dentro da igreja até quase o Vaticano II. A igreja, graças a Deus, não foi a responsável pelo holocausto judaico durante a Segunda Guerra Mundial. Até padres e freiras arriscaram a vida escondendo judeus. Escondendo famílias judaicas, quer na Itália, quer na França, quer na própria Alemanha, na Holanda, nos países da Europa Oriental. Isto houve. Agora, a melhoria do nosso relacionamento só se deu no Concílio Vaticano II. E de vez em quando é preciso dizer que essas relações sofrem altos e baixos. Os batimentos alteram um pouco, né? Infelizmente, há momentos de tensão ao lado de momentos de paz e de tranquilidade. Mas agora a gente percebe que há um diálogo, né? Há um diálogo. O problema do diálogo com o judaísmo é que ninguém fala, não existe uma autoridade do lado de lá que fale em nome de todos os judeus, como nós temos o Papa. Eles não têm uma autoridade que fale em nome deles. Um rabino pode falar em nome próprio, mas não pode envolver nenhum outro rabino, seu colega, naquilo que ele fala. Não existe um grande rabinato que tenha a responsabilidade sobre todos os judeus do mundo. Isso não existe. E isto dificulta o relacionamento. Mas eu diria que hoje o relacionamento é bom. Mas antes do Concílio Vaticano II, era impossível se pensar no Papa rezando no Muro das Lamentações. É claro. Não. Isso era absolutamente impensável, inconcebível, fora de qualquer cogitação. E hoje isso é admirável. É. Agora, padre, perdão interromper, mas se de um lado nós temos momentos de calmaria e de tensão, de outro lado nos é muito claro a postura que a igreja, que Deus espera de cada um de nós, não é? A convivência pacífica... Não, isso há. Acredito que hoje há um respeito mútuo entre judeus e cristãos. Eu estou falando nas altas esferas, não é? Não estou falando nas baixas esferas. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Bem, eu tinha terminado a primeira parte dizendo que hoje, nas altas esferas, há um diálogo, ou pelo menos um esforço de diálogo. Assim, por exemplo, o Papa visitou a grande sinagoga de Roma, o grão rabino de Roma visita. Agora, isso varia muito, né? Uma vez eu estava fazendo uma via sacra na rua, lá em Jerusalém, a gente faz a via sacra, né? A mesma, mais ou menos, a mesma que Jesus fez, em direção ao Santo Sepulcro. Quando passou um judeu daqueles ortodoxos que andam de preto e com trancinha, quando ele nos viu rezando e cantando, ele fez assim, tapou os dois ouvidos e passou. Pois é, eu tenho uma experiência muito positiva que aconteceu comigo certa feita. Estava com eu e meu sócio indo para uma reunião ali pela Henrique Schaumann e descendo a Henrique Schaumann sentido Avenida Brasil. E foi naquela época em que o Papa João Paulo II tinha vindo, ou estava para vir ao Brasil, numa das últimas vezes aí.
E saiu aquele adesivo que se colocava no carro com o Papa João Paulo II dando com a mão, fazendo esse sinal. E nós conversando dentro do carro ali, um pouco tratando do assunto a que íamos, e de repente eu vi aquele sujeito alto, vindo em direção assim, mas atravessando a avenida no meio dos carros ali, dos automóveis, e me chamou a atenção, porque um homem grande daquela altura, com terno, no meio dos automóveis, e de repente eu me dei conta que era o Rabino Henry Sobel, que veio. Quando ele justamente foi para atravessar na frente do automóvel em que estávamos, ele olhou diretamente para aquele adesivo, parou, deu com a mão, abriu um sorriso enorme e continuou andando. Né? Vejo, são experiências diversas né? que a gente... Agora, tem uma coisa, sabe? Eles nos olham lá na Palestina, os que são religiosos, né? Nos olham com suspeição, porque eles não acreditam que nós sejamos monoteístas. Ontem celebramos a festa da Santíssima Trindade aí, né? Outro dia aí. Poucos dias, né? Pois é, eles não acreditam que nós sejamos monoteístas. Eles dizem que nós somos triteístas, que nós temos 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que um judeu que eles mataram ali naquela cidade, nós o adoramos como Deus. É uma situação que não tem saída, né? É difícil. Não tem saída. E, incrível, por outro lado, eles, por causa disso, se sentem mais à vontade com os islâmicos, que também têm um monoteísmo rígido, do que conosco. Por incrível que padre, pareça. acho que hoje essa realidade é questionável, não? Não, mas é questão do radicalismo apenas. Né? Se você tira os radicais do Islã, você tem um povo que ama a Deus e que cuida da vida deles, do entendimento deles. Mas não aceitam, ou não entendem, ou o que, não sei, o nosso monoteísmo trinitário, de jeito nenhum. Sim, padre, mas... Nós somos triteístas, politeístas. Mas nós, para entendermos isso, precisamos estudar e pedir a Deus que nos ajude com isso. Exatamente. Né? Porque não é uma coisa fácil, é difícil explicar isso daí. Nas aulas de teologia, a professora de Trindade tem uma dificuldade para você ver que o ecumenismo esbarra, não é? Pois é. Esbarra nessas... Eu não estou dizendo, vamos nos ater a isso, né? Eu não estou dizendo na questão da fé. Mas quando você vai explicar a questão da Trindade, tecnicamente, não é algo muito simples. Olha, há uns tempos, semanas atrás, eu estava em Roma e o Papa agora está morando, pelo menos durante algum tempo, lá no Santa Marta, onde eu também fico, e nós todos almoçamos juntos. Almoçamos e jantamos juntos. Claro, ele tem a mesa dele no centro e nós ficamos nas mesas do lado. Mas todos comem juntos e é a mesma comida para todos. Mas estavam lá os coptas. Sim. Eles têm um Papa também, e se chama Papa. Foi eleito ano passado. O velho lá morreu, o anterior, do Egito, e foi né? do Egito, exatamente. E estava lá. Eu estava sentado numa mesa com o arcebispo de Atenas. Sim. O arcebispo de Atenas me tocou assim e disse: sabe, aqui leva isso aí tudo? Não, ele me falou: a nada. Depois, acho que ele talvez tenha voltado um pouquinho atrás. Não, vale para deixarmos de nos insultar mutuamente, de nos ofendermos, de atirarmos pedra um no outro. Não é? Para isso vale. Mas há 30 anos funciona um pontifício conselho para a unidade dos cristãos, nem eram judeus, cristãos. Há 30 anos se reúnem 2 vezes por ano, sabe? Até hoje ninguém moveu 1 milímetro. Mas também ninguém quer terminar com essas reuniões. Mas dialogaram, para não receber a pecha de ter acabado com o diálogo. Mas são 30 anos de diálogo. São. Né? Só que são 30 anos de um diálogo que não leva a nada.
porque ninguém mexeu 1 milímetro em nada. Mas o lado positivo é que antes disso não se conversavam. E aí se conversa. Se virmos isso aí se conversa. Agora, querer mais do que isso talvez seja Demais, né? seja utopia, né? Exigir muito, né? Padre, posso continuar a E leitura? você sabe o que ele me disse? No primeiro domingo da quaresma deste ano aqui, como chama lá? Ai, meu Deus. Não é metropolita, é o patriarca do Pireu. O Pireu é o porto de Atenas. É uma espécie de Santos. Tem Atenas e tem o Pireu, que é o porto. Excomungou o usurpador do trono de Pedro e todos os seus seguidores. Aí eu disse, então o senhor está excomungado? Ele falou, só eu não, você também. Porque ele excomungou a todos, indistintamente. Mas eu disse, mas que coisa grotesca, que coisa ridícula. Eu nunca tive comunhão com ele, como é que ele pode me excomungar? Que jurisdição ele teve alguma vez sobre mim? Você está vendo? Um patriarca lá, ortodoxo grego cristão, excomungando a todos, o Papa e todos os seus seguidores. Isso agora, primeiro domingo da quaresma. Mas, padre, como nós não reconhecemos a autoridade, para nós é inócuo, não é? Não, o que há de... Não, o desagradável é um homem fazer uma coisa dessa nos tempos de hoje. Exatamente. Não é? E outro, não é velho não, diz que é moço, relativamente moço, tem uns 50, 60 anos aí, fazer um negócio desse hoje. É isso que nos deixa surpresos, vamos dizer assim, surpreso, não sei se é o termo, mas é perplexos. Perplexos. Por outro lado, a resposta da igreja, calma, tênue, sensata, parece que nos dá uma lição de como agir no mundo de hoje, nas situações de hoje, com relação às dificuldades de conflitos de religiões, né? A igreja busca, não é de se negar. Padre, nós estamos... eu vou terminar o que nós estávamos lendo na última Lê. etapa. Isso farão porque não reconheceram o Pai nem a mim. Mas vos digo tais coisas para que, ao chegar a sua hora, vos lembreis de que vô-las disse. Então, nos anos 90, quando estas coisas chegaram, quando estas coisas aconteceram, era para se lembrar que Jesus, neste evangelho aqui, já tinha previsto e predito tudo. Nós vamos encerrar mais uma vez o nosso programa e voltaremos neste capítulo aqui na próxima semana, se Deus quiser. Um bom domingo a todos, um bom final de semana e até a próxima sexta. Um bom final de semana e até nosso próximo programa.